Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos! Este é o programa Almoçando com a Vete. Eu sou a professora Helena e hoje nós temos lives de mentoria ao vivo. Toda quinta-feira, ao 12h14, acontece uma mentoria ao vivo por aqui. Como é que é essa mentoria ao vivo? Os nossos alunos do Descomplicando e os seguidores podem enviar casos clínicos para a gente guiar vocês na interpretação, conversar sobre o caso, trocar informações e juntos dominarmos a interpretação de exames e dominarmos os diagnósticos em qualquer caso de rotina. Esse é o nosso grande objetivo por aqui. Esse conteúdo é destinado exclusivamente a médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária. A gente sempre avisa isso. O Gustavo é nosso aluno Descomplicando e vai participar hoje ao vivo da live. Oi, Gustavo. Bom, tudo bem? E você? Tudo certo? Que bom que você vai participar hoje. Vamos ver o que a gente pode fazer para ajudar o teu paciente. Eu agradeço, é uma honra participar desse curso. Tanto que eu estou aprendendo agora com o Descomplicando. Que legal. De onde que tu é, Gustavo? Quando que tu entrou no Descomplicando? Conta aqui pra nós. Tem um mês e algum pouquinho. Comecei agora nessa última turma. Sou de Uberaba, Minas Gerais. Ah, que legal. Você tá na clínica agora ou tá em casa? Não, agora eu vim para casa para poder participar, porque na clínica toda hora me chama e eu não consigo prestar atenção. É difícil, na clínica é difícil mesmo. Mas é pertinho então, mesmo em cidade grande você chegou rápido em casa. É pertinho, 15 minutos. Em que modo que você já está no Descomplicando, Gustavo? Só pra... Acabei de ver a aula de anemia ferropriva. Ah, que legal. O que você está achando do curso? Excelente. A gente vê coisa que a gente não vê na faculdade. E na faculdade, aliás, é muito corrido, né? A gente vê muito básico, vê um pouquinho de cada matéria. Às vezes o próprio professor não tem tempo para poder passar para a gente. Ou já está algum conteúdo desatualizado, mas o curso está fantástico. Que bom, Gustavo, que você está gostando. E eu vi que você já aplicou informações que você aprendeu nesse caso que a gente vai discutir, né? Muito legal. Igual a conta do CCRV que eu usei nesse caso agora para ver se a anemia é regenerativa. Muito bom. Show de bola. Então, conta para o pessoal que está aqui nos acompanhando qual que é o histórico do animal, para eu entender melhor. Ali tu me mandou em texto, mas sempre fica mais claro na conversa aqui. Por isso que a gente faz esse modelo de mentoria também, tá? Certo. O paciente, ele é um cão comunitário. Vários vizinhos gostam de cuidar dele, só que ele costuma dormir dentro de uma casa só. Uma senhorinha que cuida dele. Aí me relataram que ele sempre entra dentro dessa casa e tem um buraquinho na parede que ele fica saindo por lá para poder ir para a rua sozinho. Então, uma semana para cá, 15 dias, ele não está conseguindo mais passar por esse buraquinho, tem dificuldade para ficar de pé sozinho. A dona notou que parece que ele está com o andar mais enrijecido, a urina mais escura e o apetite diminuiu bastante. Então, eu fui lá, examinei ele. E até então não tinha uma hipocromia, ele estava com mucosa normocorada. E no primeiro exame não tinha anemia, foi isso que eu entendi ali na... Ele deu só uma redução da hemoglobina. Tá. O eritrócito e o hematócrito estava normal. Aí palpei ele, não tinha dor abdominal, só que a urina um cheiro mais forte que o normal, mas não chega a ser aquele cheiro de infecção. É castrado? Não é castrado. Não. Tá. E ele apresentou também uma urina entre um amarelo, ouro, até um teor mais alaranjado, mas não apresentou sangue na urina evidente. Aí eu fiz alguns exames de sangue dele, fiz exames bioquímicos e deu até que pouca alteração pelo estado de andar rígido que ele estava. Aí eu passei tratamento, porque ele apresentou sinais de cistite, e pedi para a dona, depois de 10 dias de tratamento, vamos repetir os exames para saber se realmente ele está recuperando, está melhorando. E ela também sentiu que ele estava pior, porque o dono pegou o Covid, e ele é muito apegado ao dono. Então ela falou assim, foi tudo ao mesmo tempo. O dono dele pegou Covid e foi para o hospital, e ele caiu numa depressão. Ele não queria sair de casa, não queria alimentar, aí eu imaginei, pode ter ligação.
Sim. Às vezes ele entra nessa depressão por não ter contato com o tutor. E às vezes o corpo responde com a apresentação de sinal clínico. Tá. E quando você entrou com o tratamento para cistite, ele apresentava sinais clínicos também, de disúria, ou mais dor articular mesmo? Mais dor articular. A disúria ele não apresentava, só essa concentração na urina. E a dona disse que às vezes ele fazia xixi várias vezes ao dia e não fazia aquele xixi longo, fazia pequenas poças. Ele é mais velhinho? Não dá para saber, né? Porque 10 anos já. Tá. Tem 10 anos que ela cuida dele na rua. Então agora deve ter mais. Quando pegou ele já era adulto. E no exame ortopédico, tu não achou nada de sugestivo? Pensou que era uma poliartrite mesmo? Na articulação coxo-femoral direita, ele não tinha captação, mas na hora que você manuseava, ele reclamava um pouquinho, mas nada demais. E é um cão de grande porte, Gustavo? Não, ele tem de 8 a 10 quilos. Ele é pequeno. Pequeno. E na segunda avaliação que eu fiz depois de 10 dias, é que ele demonstrou sinal mais intenso de dor articular. Era encostar na pata dele, ele reclamava. Entendi. E a cistite não melhorou. Inclusive, eu achei até que piorou, porque apresentou sinais de cilindro. E ele desenvolveu uma anemia. Tá. Vacinas, você tem informações sobre vacinas? O pessoal até que está na live, a Andréia, que é a nossa aluna, perguntou sobre as vacinas. Ele toma vacina importada uma vez por ano. E a antirrábica pela prefeitura. Ano passado ele foi vacinado, esse ano ainda não. Tá. E aí é uma área só, já focando em algumas possibilidades, né? A gente já vai conversar, que tem leishmaniose, né? Bastante presente. Leishmaniose, fiz o exame da leishmaniose e deu negativo. Ah, já fez? Tá, ótimo. Assim fica mais fácil de a gente abordar. Tu fez o teste rápido só? O que tu fez? Eu fiz aquele teste rápido da Aleri. Tá. Beleza, deixa eu dar uma olhadinha aqui nos exames que eu salvei aqui para ir olhando, porque ficou bem em cima do horário, a gente não conseguiu conversar antes, né? Então, assim, se já tem o teste de leishmaniose, só com o teste rápido ainda pode ser, mas diminui bastante a chance de ser leishmaniose, né? No segundo hemograma, o primeiro hemograma e o segundo hemograma tem um intervalo só de 10 dias, é isso? Foi. Intervalo de 10 dias. Então, para o pessoal que está assistindo aqui, gente, no primeiro hemograma ele não tinha uma anemia, não caracterizava, só um discreto aumento de hemoglobina. E aí, no segundo hemograma, mais ou menos 10 dias após, apresentou uma anemia normocítica normocrômica e contagem de reticulócitos compatível com a regenerativa, né, Gustavo? Isso? Quanto que estava? Intervalo de 15 dias. 15 dias? Não, mas é pouco tempo, né? Isso que chama a atenção. E ele teve contato com carrapato também, né? Esses sinais clínicos de dor articular em várias articulações, que ele não conseguia mais sair lá pelo buraquinho que ele saía, e associado à urinálise, que começa a formação dos cilindros granulosos e alinos, sinalizam bastante para um processo imunomediado, tá, Gustavo? Isso. Febre? Não. Não. Tá. 39 graus. Bem provável aí que tenha um processo imunomediado sistêmico. E aí, como tem carrapato, anemia, e mesmo sendo a regenerativa, a principal coisa que a gente tem que descartar, não sei se tu chegou a fazer um 4DX, é a erliquiose, porque pode causar deposição de imunocomplexo. Tinha trombocitopenia, eu acho, em um dos exames, ou estou confundindo os pacientes? Deixa eu ver aqui. No primeiro exame, ele tinha, mas bem leve. Bem leve, né? 154 mil, eu acho. Isso. Tá. E no segundo ele já não tinha mais. Mas aí ele já apresentou uma leucocitose. Tá. Só para te entender o meu raciocínio aqui, vamos criando as hipóteses, tá? É uma anemia de rápida progressão. Uma anemia arregenerativa. As duas principais causas de anemia arregenerativa na nossa rotina é a anemia da doença crônica, muito maior a prevalência,
do que a anemia da doença renal. A anemia da doença renal não é. Ele não tem azotemia, ele não tem alteração na urinálise então isso a gente já pode excluir. A anemia da doença crônica, um monte de doença pode causar, mas não é rápido assim, tá? Não é 15 dias que isso acontece. O que pode acontecer ainda? Que eu penso no primeira coisa que precisa de uma investigação maior agora. A erliquiose, ela pode causar trombocitopenia intensa ou não, tá? E a anemia da erliquiose é muito mais comum que seja arregenerativa do que regenerativa. Às vezes o pessoal confunde esse conceito e apresentação clínica, Gustavo, porque nas hemoparasitoses que causam hemólise, babésia, rangélia, é esperado bem regenerativa. Já a erliquiose e anaplasma, o processo é mais associado a uma anemia da doença crônica e invasão e supressão medular mesmo. No caso da erlíquia, né? Uma erliquiose mais crônica pode causar essa apresentação. Então, eu acho bem importante descartar isso na abordagem diferencial, tá? Outra coisa, essa infecção do trato urinário persistente, com tratamento, num cão macho não castrado, tem que pensar numa possibilidade de prostatite. Às vezes parece que ele tá com dor articular e tá com tanta dor na próstata que anda encolhido, sabe? Eu já atendi um cão assim, e aí a gente descobriu no ultrassom que tinha algo bastante compatível com prostatite, tinha muita dor ali na região caudal, tu disse que na palpação não tinha dor abdominal, né? Não, mas era só chegar próximo na articulação coxo-femoral, ele reclamava. Uhum. E como a próstata muito perto, também... Muito perto. Então, e assim, uma infecção crônica, uma prostatite crônica, também leva à produção de imunocomplexos que podem causar ali a presença dos cilindros granulosos e hialinos que ele está apresentando. Não tem sinal de IRA nem de doença renal crônica ainda, mas isso pode estar em equilíbrio, né? Tem deposição de imunocomplexo e ele está conseguindo estar em equilíbrio ainda a função renal. Eu acho que um ultrassom de abdômen e um 4DX vão ser essenciais nessa diferenciação, tá? Mas eu consideraria a prostatite como diferencial, porque um cão macho com infecção de trato urinário atípica nessa idade tá um pouquinho esquisito. Qual foi o tratamento? Acho que eu esqueci de perguntar. Eu entrei com Marbocil e Meloxicam. Marbocil é marbofloxacina, né? Isso. Tá. Foram quantos dias? Foram 7 dias do Marbocil e 5 dias do Meloxicam. Tá. Tu já entrou com um protocolo que atua na próstata, né? Como é um cão macho não castrado, nas infecções do trato urinário, é uma das exceções que as quinolonas podem ser utilizadas assim de forma mais empírica. Mas seria o ideal fazer a cultura. Eu imagino que tenha restrição de gastos aí, né? Porque é um cão de comunidade. Não sei como é que é. Eu já consegui fazer o de leishmaniose, que eu já fiquei impressionado. E quem que tá custeando? É essa senhorinha que cuida dele? Não, é uma outra pessoa que cuida dele também na rua. Aí tá. Ela ficou sensibilizada com a causa e quis custear. Tá. Faz quantos dias que ele tá sem antibiótico, Gustavo? Que acabou esse tratamento? Tem 5 dias. Tá. E aí eu fiz esse exame dele ontem para entrar com o novo tratamento hoje. Entendi. Então já daria para... esse novo exame de urina foi de ontem, então? Ontem. Tá. E como foi a coleta? Foi cisto? Não, foi sondagem uretral. Sondagem uretral? E eu notei que até que deu uma cruz de bilirrubina. Aí por isso que eu tinha pensado até em hemólise. Apesar que uma cruz ainda é baixo, mas... mas em cão, uma cruz é normal até, né? No cão pode aparecer, no gato não. Eu acho que não... Nesse sentido, a gente teria mais evidências, assim, mas... Que icterícia clínica, nada. Não. Inclusive, eu pedi o próprio laboratório para fazer aquele teste de aglutinação. Ele falou que deu negativo. Pedi para ver se achava esferócito, o corpúsculo de Roleu-Joly, ele disse que não achou. Esferócito, eu fiquei até triste dele falar que não achou. Mas faz todo sentido o teu raciocínio pensar em... O Gustavo tá falando isso, gente, para quem não captou o raciocínio dele, eu acho que eu captei. Pensando numa anemia hemolítica imunomediada, né?
faz sentido pensar nisso, porque a progressão foi rápida, mas vou te dizer assim, mais experiência clínica do que literatura é sempre mais rápido, tá? Hematócrito de um dia para o outro cai pela metade do outro dia, tipo 40 para 20, 20 para 10, e é muito, muito, muito rápido, tá? Eu tive os 2 casos atípicos que foi mais arrastado, assim, foram 10 a 20 dias de evolução. Mas todos os outros que eu me lembro, assim, de cabeça aqui agora, é muito rápido. E é o que a literatura traz da anemia hemolítica imunomediada, hiperaguda e aguda. E não ter nada de sinais de regeneração joga muito contra também, tá? Então... Uma coisa que eu pensei é que ela me falou ontem, depois que eu fiz a última coleta, é que ela alimentava ele com arroz, carne, ração e colocava um dentinho de alho. Uhum. E tu sabe se ela dava cozido? Era cozido ou cru? Cozido, tá. Porque assim, eu também entrava muito nessa pilha do alho aí, e faz sentido, porque alho e cebola são agentes hemolíticos, né? Mas eu tenho alguns amigos que são especialistas em medicina chinesa, esses dias fiz um mini curso para entender um pouquinho mais sobre isso, e o que eles falam é que se o alho é cozido numa pequena quantidade, assim, apesar de um dente de alho para um cão de 10 quilos é bastante coisa, né? Geralmente não causaria um efeito hemolítico importante, tá? E aí o raciocínio é o mesmo da babesiose, da anemia hemolítica imunomediada, teria que ter pelo menos sinais de regeneração, tá? Até vou aproveitar para a gente responder a pergunta de uma das pessoas que está aqui acompanhando, perguntou como que classifica a anemia. Você aprendeu bem isso lá no Descomplicando, pelo que eu vi você conversar comigo sobre o caso, né? Então, a anemia pelos reticulócitos, ela é a regenerativa, né? Se não me engano, foram 35 mil e CCR de 0,4%? 0,4%. Tá, então, eu não lembro aí o nome de quem perguntou, mas a classificação definitiva, se é regenerativa ou não, é baseado na contagem dos reticulócitos. Mas quando a gente olha um dado isolado, quase sempre dá merda. Então, tem que olhar para todo o contexto. Tem tudo para ser a regenerativa, todos os caracteres de a regenerativa, porque na lâmina não tem anisocitose, não tem policromasia, não tem esferócitos, não tem... Tem só anisocitose. Anisocitose? Só anisocitose. Só anisocitose. Então tem alguma coisa. Eu não tinha percebido essa anisocitose. Mas de qualquer forma, não tinha corpúsculos de roegiolito, pediu para o laboratório verificar, né? Não tinha mais nada. Então, assim, a hemólise do alho e da cebola também causaria um estímulo de regeneração, né? A não ser que ele esteja com 2 coisas ao mesmo tempo, o que é menos provável. Possível, mas menos provável. Em animais idosos começa mais a poliesculhambose e vem tudo junto, né? Mas eu tô achando um quadro muito rápido para justificar nesse sentido. Então, a classificação, né, é baseada no aumento de VGM, CHGM ou diminuição, nas sinalizações da lâmina, na verdade é uma das partes mais importantes, e na contagem de reticulócitos, sendo mais padrão ouro para avaliar a regeneração a contagem de reticulócitos. Então deixa eu te perguntar uma questão relacionada a manejo da amostra, se está tudo certo para a gente interpretar. Quando foi coletado o segundo hemograma, que tu fez contagem de reticulócitos, tu tem ideia de quanto tempo levou para a amostra ser processada? É rápido? Questão de 30 minutos. Não. Entre coletar a amostra e entregar no laboratório. Tá, não, ótimo. Então não pode ser algo pré-analítico, porque os reticulócitos, acho que tu deve lembrar isso das aulas, eles amadurecem in vitro. Então eles viram hemácias lá dentro do tubo. Ou seja, se demorar mais de 4 horas para processar, tu já pode ter reticulócitos baixos e é um valor falso, porque eles se transformaram in vitro. E o ideal é não processar em mais de 24 horas, mas o mais ideal é dentro de 4 horas. Então tá bem legal aí a tua logística. Aqui nem sempre a gente consegue isso por estar mais no interior, né? Então depende muito. E aí tem... Eu não sei nem se meu raciocínio está certo, mas eu tinha pensado em hemólise também, uma pela bilirrubina na urina e outra porque o segundo exame ele deu uma hipercromia. Eu lembro na aula você explicando que às vezes a hipercromia seria uma hemólise liberando hemoglobina no sangue.
Mas não tem sinalização de hemólise no soro, né? Não. O laboratório. Isso, se fosse nesse ponto, ia identificar. O que tu pode fazer para tirar essa dúvida, e num próximo caso tu já inclui no teu bioquímico, que não ia dar uma diferença tão grande de valor, é dosar bilirrubina, tá? Bilirrubina total. Frações não vai te ajudar nada aí nesse caso, mas o valor de bilirrubina total, a gente ia matar a charada, tá? Porque uma cruzinha de bilirrubina na urina de um cão pode ser normal. Então, não esclarece. Eu acho que vale a pena você solicitar esse exame junto com quando tu for fazer o 4DX, se for possível, tá? O que eu faria de mais aqui? Um ultrassom de abdômen, para investigar melhor. Às vezes esse cão, 10 anos, tá com alguma massa abdominal, algo na próstata, pode ser até uma anel. E a anemia da doença crônica, que eu estava te falando lá no começo da história, a principal causa são as neoplasias. Segunda principal, doenças crônicas inflamatórias. E aí dá um livro de possibilidades, entende? Sim. Só que quando é uma doença crônica mesmo, arrastada, sem um caráter inflamatório, ela costuma ser muito lenta. Já na neoplasia pode ter outros fatores envolvidos que podem acelerar. Então eu acredito que uma ultrassonografia de abdômen seja essencial para investigar uma prostatite de base e também para fazer uma triagem geral, porque dentro das possibilidades dessa anemia, é isso que a gente precisa olhar, né? E sempre olhando para o conceito, né, Gustavo, de que anemia não é diagnóstico, porque eu vejo que é isso que você está fazendo. Então, o fato é que evoluiu para um quadro de anemia. Não foi feito nenhuma fluidoterapia nele, né? Não pode ter diluído nada. Não fiz porque, como eu fiz atendimento domiciliar e o pessoal lá que está juntando para poder pagar o tratamento dele, aí fica até complicado a gente querer puxar para a clínica, fazer todo o tratamento. Não posso, não tem como levar. Aí sim. E eu acho que não tem critério para internar ele por enquanto, né? Ele está comendo? Está comendo, né? Alimenta, bebe água, urina e fezes normal. Detalhe das fezes. A dona tinha me reclamado que as fezes dele no início estava muito seca e até mais escura. E que aí ela passou a dar bife de fígado para ele e ele ficou quase que diarreica. Aí eu acredito que foi por conta da alimentação. Tá, pode ser. Com certeza. Deixa eu ver se essa segunda urinálise que eu tô olhando aqui, não, essa é a primeira, eu não tô achando a segunda urinálise de ontem aqui agora. Me fala, tu tem aí na mão para falar o que apareceu? Vou falar agora. Ele teve aspecto turvo, a densidade 1030, pH 6, 2 cruzes de proteína na urina, uma cruz de bilirrubina e uma leucostose. Leucocitúria, 14 a 18, é isso? Leucostúria, isso. Tá. E tem bacteriúria ainda? Não apresentou bactéria. Tá. Isso aí foi mais ou menos 7 dias depois de parar o antibiótico, né? 5 a 7. E como eu tinha entrado com a marbofloxacina, eu acredito que às vezes camuflou essa bactéria. Por isso que eu tô te perguntando isso, o tempo, se foi 7 dias depois, provavelmente não, tá? Se tiver um fator infeccioso, ele ia voltar. Mas, assim, para prostatite, se não tem abscesso prostático, como a marbo penetra muito bem, ela pode ter controlado a infecção. Só que o tempo de tratamento para prostatite é maior. Por isso que eu insisto nesse ponto de investigar isso melhor, porque a chance de ter recorrência é gigante daí. E aí essa infecçãozinha lá na próstata vai devagarinho, faz bacteremia, pode fazer sepse e facilita a ocorrência de deposição de imunocomplexos. Aí tem correlação com a dor articular que ele apresentou, tá? E a erliquiose é outro motivo de poliartrite, por isso que mesmo sem trombocitopenia, que tinha gente perguntando, mas não tem trombocitopenia. Gente, assim, não é muito comum a gente atender erliquiose aqui, tá? Tanto a erlíquia quanto a anaplasma não é tão comum quanto vocês, não é que a gente não atende. Aqui, o pessoal do Sudeste, Norte, Nordeste aí que manda os casos pra gente na mentoria é uma coisa sinistra, né? De 10 que entra na clínica, 7 tem algum hemoparasita na história. Mais ou menos isso.
a gente pode ter plaquetas em níveis normais, porque a variabilidade do valor de referência das plaquetas é gigante, né? De 150 a 800 mil. Então, esqueci o nome do cachorrinho, se ele tivesse 700 mil, tá com Ehrlichia e baixou para 200, ele tá com trombocitopenia, mas tá dentro do valor de referência. Então, é algo que a gente não pode olhar só para o número e sim para o contexto geral, né? Então, na presença de poliartrite, sem febre, sem sinal de absedação nessas articulações, me parece um quadro secundário, que o problema primário não é esse, até porque tu encontrou infecção do trato urinário, outras alterações nesse animal, mas a anemia, né, essas possibilidades precisam ser descartadas. Foco de neoplasia, foco inflamatório infeccioso, principalmente em próstata, e uma avaliaçãozinha aí para Ehrlichia seria interessante. O 4DX atende muito bem aí, porque já faz 15 dias, né? Então o sorológico dá para fazer tranquilo. Acredito que seja mais barato que um PCR aí para ti, não sei. Se for mais barato o PCR, pode ser também, tá? Pensando aí na situação dos pessoas que estão ajudando, né? Não tem um tutor certo, esse animalzinho. Te ajudei a clarear um pouco a conduta, Gustavo? Mas eu, inclusive, não tinha nem lembrado da prostatite, mas faz muito sentido, sim. Ainda mais que o animal com andar rígido, faz todo sentido. Uhum. Que bom que te ajudei, fico bem feliz. Deixa eu só ir vendo as perguntas aqui, que pode ter algo que eu preciso te perguntar, né? Para a gente esclarecer, e tu me ajuda aí a responder o pessoal. A Karine falou, eita, sério? Não sei o que ela quis dizer. Fala aí, Karine. Nunca ouviu falar no quê? Periodontite. Tinha algum sinal de doença periodontal? Ele tinha mineralização dentária. Agora, lesão de furca... Infecção, assim, placa bacteriana, não? Não. Tá. Beleza. Lembrar que periodontites severas, né, se esses casos não tinham, ok, mas elas podem também predispor a poliartrite de fundo imunomediado, né, pelas bactérias ali da boca, pode acontecer também esse processo. E eu já atendi alguns casos sinistros que ninguém descobria de onde vinha a poliartrite, fez profilaxia dentária e um mês depois acabou a poliartrite, entendeu? Nossa, então, por causa do dente. É sinistro. Foi a associação, né? O animal recebeu antimicrobiano também, foi feito um período de corticoide, mas ia e voltava. Era um quadro sinistro, assim, de poliartrite, tá? Então, já atendi casos também que fez injúria renal aguda pela doença periodontal e creatinina lá em cima não baixava com o tratamento de suporte. Aqui a gente não tem hemodiálise, né? Conseguimos dar uma melhorada com antibiótico terapia na creatinina, foi feita a limpeza, depois creatinina normal, não era doente renal crônico mesmo. Então, coisas sinistras aí que uma boca podre pode causar. A Juma perguntou se tu teve dificuldade para passar a sonda na uretra. Não, passou tranquilo, a sonda número 6. Tá. E como que tu achou, assim, o grau de tolerância? Ele ficou muito irritado para conter no osso peniano e passar sonda ou não? Não, ele nem reclamou. Eu já peguei, por exemplo, cães de médio porte e a gente passa a sonda 6 ou até a 4 e chega até a ser rígido. E no caso dele, não, passou até sem problema. Tá, show de bola. E na urinária tinha proteinúria importante, né? É que eu olhei vários exames hoje, pode ser que eu esteja confundindo, mas acho que era 300, né? Mais de 300. A proteína? Na urina. A proteína, para mim, só apresenta em cruz. Ele não coloca quantidade. Só em cruz. Então foi outro que eu vi. Tá. Para colocar em quantidade, tu tem que pedir o RPC1, né? Mas como... Isso tu vai ver no módulo 6 do Descomplicado, tá? Mas só para te explicar essa questão, quando você tem infecção do trato urinário e piúria, né, a leucocitúria ali na urina, pode dar interferência da inflamação e da infecção, né? Vai aumentar a proteína. Então, não faria muita diferença agora na abordagem esse exame, tá? Mas, de qualquer forma, nessas possibilidades que eu te falei, de poliartrite de fundo imunomediado,
é muito comum a deposição de imunocomplexos nos rins também. Então, se aparecer mais sinais de proteinúria, né, se for persistente, e no ultrassom isso vai ajudar a esclarecer, a gente avaliar direitinho esse rim também, né, esses rins. Mas também pode acometer aí o sistema renal, tá? Beleza. Thalitinha perguntou se tinha algum linfonodo reativo. Se eu não me engano, na descrição não tinha, né? Nem inguinal, axilar, poplite, nenhum estava reativo. Uhum. Beleza. Até quero te parabenizar, Gustavo, pela apresentação do caso. Achei sensacional toda a descrição do exame físico, tá? Que faculdade que você se formou? Na Uniub. Não conheço, mas deve ter tido um bom professor de semiologia, né? Ou se esforçou bastante aí para. Você costuma descrever bem direitinho assim nas tuas fichas clínicas? Tu usa prontuário mesmo quando atende em casa? Como é que é a tua rotina nisso? Sim, eu sempre descrevo todos os sinais e tudo que eu vejo no paciente eu vou colocando, porque senão é tantos animais que a gente atende que acaba passando despercebido. O cliente liga pra gente, lembra do meu cachorro assim assado? Não vou lembrar. Aí eu leio nas fichas para poder lembrar o caso. Que bom que você me disse isso, porque às vezes eu acho que eu tô ficando velha e com Alzheimer, que eu não consigo mais lembrar de nada. Quando a pessoa fala, lembra da Mel? Assim, não, eu atendi umas 15 Mel nos últimos dias, não dá para lembrar. Mel, Nina, não tem como. Muito bom, Gustavo. Mas parabéns, estava muito legal a tua descrição, fiquei impressionada, tá? Obrigado. Imagina. Só deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A Andressa perguntou se era sobre reticulócito amadurecer in vitro. Eu acho que era sobre isso, que ela disse não sabia. Isso tem que considerar. Confesso para vocês que eu não sabia também. Muitas vezes eu mandei errado, reticulócitos 2 dias depois, faz a contagem aí, e daí não pode, tá? Não vai dar fidedigno, tem que coletar uma nova amostra. Entendi. Aí eu acho que eu repito esse exame de sangue hemograma agora, depois de uns 20 dias. Eu acho que é muito tempo, tá? O que eu sugiro é que tu acompanhe bem de perto clinicamente o paciente. Tenta fazer o 4DX e o ultrassom o quanto antes. E aí, depois de analisar o ultrassom e o 4DX, tu pode me mandar aqui. Às vezes não sou eu que olho o direct, são as meninas do nosso suporte, mas aí elas vão me avisar, me manda pra gente continuar, porque as mentorias ao vivo sempre, assim, nem sempre a gente vai conseguir definir 100% do diagnóstico, vão faltar dados, né? Assim como é na rotina, né? É passo a passo pra gente descartar o que precisa e confirmar o que é confirmável. Mas a tua conduta foi muito adequada, tá? Eu só mudaria, assim, eu economizaria na antibiótico terapia, mesmo a quinolona sendo indicada, talvez entrar com uma quinolona não de terceira geração nesses momentos, tá? Porque senão tu acaba queimando chumbo grosso para quando precisa, pode ficar difícil, tá? Numa Enro entraria bem, porque a Marbo já é terceira geração, né? E outra opção para cão macho, né, é a sulfa. Sulfa é de eleição, penetra bem na próstata também. Então, sulfa com trimetropin, para não queimar tanta quinolona aí, principalmente quando não tem resultado de urocultura. Isso eu faria um pouquinho diferente. E já fui muito mais usadora de quinolonas. A gente se acostuma a não depender tanto dela. Inclusive, os últimos locais que eu trabalhei, assim, o pessoal disse, nossa, tu nunca usa quinolona, né? Eu disse, quase nunca. E as coisas dão certo igual. Então, eu gosto de trazer isso, porque quando a gente está acostumado com o protocolo, é difícil de desapegar dele, né? Sim. E eu vejo muito isso com a quinolona, que o pessoal quer modificar a conduta, sabe que às vezes não está fazendo o que é ideal, né? Mas já viu tantas vezes dar certo com aquele protocolo que fica aquele, meu Deus, será que vai dar certo sem? Aqui em Minas o pessoal tem muito costume das tetraciclinas, doxiciclina. Doxiciclina aqui é água. Até explicar. Aí o pessoal adora doxiciclina. Aí eu fico assim, não é só porque o animal teve carrapato, quer dizer que ele tem uma babese, uma relíquia. Aí
A gente de novo caiu nesse diferencial, é normal. O que não pode é exatamente isso que tu falou, dar doxiciclina, né? Usar a gente brinca que a trombocitopenia não significa deficiência de doxiciclina, né? Isso, que bom que já está muito claro para ti. Mas agora é o próximo passo. Como não é um quadro assim que tá tão grave, o animal ainda tá comendo e tudo mais, pode ter calma, não precisa sair correndo dando doxiciclina, porque se realmente fosse algo mais agressivo, já teria ficado pior o paciente, né? Agora eu parto o ultrassom e o 4DX, se ele tiver uma prostatite, dependendo, seria o caso até de uma castração. Com certeza. Aí tu tem que aliar a antibiótico terapia de novo, né? Por um período mais prolongado. Sim. Aí, se aparecer sinais, já conversa antes de ir para o ultrassom e fala com o ultrassonografista, com os tutores, né? Que é muito importante uma urocultura. Acho que até mais importante do que a urinálise. Aí coletar por cistocentese, bonitinho, para mandar para a urocultura se tiver alguma alteração prostática, tá? Principalmente se tiver, tá? Mas acho que eu posso te ajudar nesse caso é isso. Tem alguém que perguntou sobre linfonodos internos. Os internos não tinha como o Gustavo avaliar, porque ainda não foi feito ultrassom nem raio-x de tórax, né? E raio-x de tórax não faz muito sentido nesse caso. Então, o ultrassom, daí o ultrassonografista vai te trazer essas informações dos linfonodos também, mas também não me parece ter muita correlação com o contexto desse caso, tá? Mas só respondendo a dúvida da seguidora Mulher na Rotina. Beleza? Então tá certo, Gustavo. Obrigada por trazer o teu caso, por compartilhar. E depois me manda o acompanhamento. Só é provável que eu esqueça, porque eu vou atender várias mentorias. Daí você me retoma o caso. Se tu falar naquela live de quinta-feira e tal, daí geralmente eu já me lembro, mas senão a memória fica prejudicada. Tá bom? Obrigada. As aulas estão um show. Muito obrigado. Muito obrigada, Gustavo. A gente que agradece. Amanhã tem uma live muito massa. Recomendo que você e todo mundo que está aqui acompanhando assista, que é sobre impacto diagnóstico e terapêutico. Eu sei que você já viu essa aula lá no módulo 1, né? Mas vou trazer alguns exemplos e eu acho que é algo que, pelo menos eu nunca tinha estudado, nunca tinha ouvido falar na faculdade, é algo que não fica claro pra gente e muitas vezes os pedidos de exames não têm motivação e aí você não consegue interpretar nada mesmo, né? Aí vai pra... Show de bola, então, Gustavo. Obrigada por comparecer, por compartilhar com os teus colegas, tá? Gratidão. Boa semana. Obrigada, você também. Deixa eu ver aqui, que agora fica mais fácil de eu enxergar os comentários. Clinicão está perguntando sobre o 4DX, se seria fidedigno. O 4DX para Ehrlich é um teste sorológico, né? Então, é o mesmo raciocínio, mais ou menos, do COVID. Se é na fase inicial de infecção, que é mais provável que a gente tenha um falso negativo, tá? Tem uma live Clinicão Veterinária só sobre exames de hemoparasitoses, 4DX, PCR, quando que usa isso, quando que usa aquilo, lá no nosso canal do YouTube, tá? Então, recomendo que você dê uma procuradinha lá e dê uma olhada nesse conteúdo, tá? Silvio Miranda perguntou sobre lactato na rotina. Vou ver se eu consigo trazer algum convidado para falar sobre isso, porque atualmente eu atuo num hospital que não tem acesso fácil a esse exame, então não tenho muitas vivências do uso de lactato na fita, de forma rápida, para acompanhamento e tal, mas boa sugestão. Pet Shop Bicho Feliz disse: professora, queria te agradecer pela mentoria de quinta passada. Meu celular bugou e eu fiquei sem áudio, mas me ajudou muito. Obrigada, querida, muito obrigada. Espero que teu paciente esteja bem, mas era um caso bem sinistro de felve, se eu não me engano, né? Se a minha memória não tá tão ruim assim, eu acho que era isso, tá? Clinicão, então, obrigada. É de Chapecó, aqui pertinho, né? Perto de muitas pessoas que a gente fala lá da Amazônia, do norte do país, tá pertinho da gente. Show de bola.
Obrigada, então, gente. Amanhã eu volto com outra live muito legal. Provavelmente vocês nunca ouviram falar disso. A gente vai falar sobre solicitação de exames e impacto diagnóstico terapêutico.